Glória a Deus. Amém? Fecha parênteses, se eu quebra-gelo aqui, você ri um pouco. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração hoje. Semana passada eu falei sobre fé. Hoje eu quero continuar nessa vertente. Quero falar sobre fé. Mas hoje eu quero falar sobre a fé, que a fé libera poder através do amor. Muitas pessoas acham que amor está envolvido diretamente com sentimento. Amor nunca foi e nunca será um sentimento. Amor, ele é uma pessoa. Deus é amor. Deus é amor. Essa é a expressão de quem Deus é. Deus não tem amor, ele é amor. Então, quando você creu em Jesus, você entregou sua vida para ele, o que aconteceu? O amor veio para dentro de você. Então, agora o amor habita em você. Independente se você está feliz ou triste. Independente se você está passando por dias bons ou ruins. Você tem o amor habitando dentro de você. Por isso, você é amado. Você entendeu? Você não é amado pelo que você faz. Eu me comportei direitinho, eu fiz tudo que tinha que fazer, tudo que a lei manda, então agora Deus me ama. Não, Deus não ama porque você faz. Ele ama porque o amor está dentro de você. Ele é o amor. E essa é a expressão máxima, a cruz é a expressão máxima desse amor. Lá em Gálatas, capítulo 5, no verso 6, se puder projetar para mim, Gálatas, eu falei aqui, é a carta do apóstolo Paulo, a igreja da Galácia, que estava pervertendo a graça de Deus. O que é perverter a graça de Deus? Depois de ser estabelecida a graça por meio da cruz de Cristo, os Gálatas estavam querendo voltar para a lei. As práticas judaizantes. Isso não mudou ao longo dos tempos. Você vai ver igrejas hoje que eles tentam aplicar as práticas judaizantes. Você vai ver, infelizmente, a cômica e trágica aparição de pastores com quipá, que é uma peça que o judeu usa aqui na cabeça. Você vai ver a triste realidade de pastores usando talit, que é tipo um pano por cima aqui, que tem um significado. Não vou perder tempo de ensinar sobre isso, porque você não é judeu. Mas o que acontece? Uma inversão de valores completa. Porque eu já falei para você aqui que os cristãos estão acima dos judeus. Os judeus são povo de Deus, amém? Mas os cristãos são filhos. É diferente povo e filho. Você faz parte de um grupo seleto que Jesus está vindo buscar. Então, Paulo está aqui corrigindo algumas práticas que a igreja está tentando estabelecer. E aqui em Gálatas 5:6, a Bíblia diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que ele está dizendo? São práticas judaicas. A circuncisão era uma prática judaizante. Ao 8º dia de nascimento, lá o filho era circuncidado. A pele do prepúcio, do órgão masculino, era tirada, e aquilo ali simbolizava que ele estava se livrando da carne. Era uma prática judaizante. Hoje nós chamamos de operação de fimose. Mais ou menos isso. Era uma prática, um ritual que era feito pelos judeus. Ele está dizendo, nem a circuncisão, nem quem fez, nem quem não fez, tem valor algum. Mas a fé que atua pelo amor. Ele está falando da fé conectada com o amor. Quanto mais fé, mais amor. Quanto menos fé, menos amor. Agora, esse amor que eu estou falando, a palavra aqui no Gálatas 5:6, que diz assim, atua, essa palavra atua significa mostrar poder. A fé produz amor e manifesta poder. Porque, o que é o evangelho? O evangelho não é uma grande prova de amor? A pregação do evangelho não é essa? Você deveria morrer, mas Jesus morreu no seu lugar. Isso é uma prova de amor. Tinha um programa antigamente, não muito antigamente, que se chamava Prova de Amor, eu acho que era o nome. Em que um casal, alguém fazia uma surpresa e fazia uma prova de amor, saltava de paraquedas e ficava com cartaz, sei lá, alguma coisa assim, meia louca. E um dia alguém perguntou assim,
Alguém já fez uma prova de amor por ti? Eu falei, sim. Deus morreu na cruz para me salvar. Essa é a maior prova de amor. Um Deus imortal que morre por causa de você. Agora, se o evangelho é a expressão de amor, por que a Bíblia diz que o evangelho também é o poder de Deus para todo aquele que nele crê? Tanto o judeu como o grego. Porque o amor, a fé e o poder estão alinhados. Sabe por que Jesus fluía nos milagres? Porque ele era Deus, né, pastor? Não, porque ele se compadecia das pessoas. Ele tinha compaixão. Sabe o que é compaixão? É amor. É sentir a dor do outro. Os casais que estão aqui hoje, muitas vezes nós casamos com o intuito errado. Um dia um jovem falou para mim assim, eu nunca me esqueço. Pastor, eu não vejo a hora de casar. Eu falei, é mesmo, meu irmão? Não te apressa. Dê tempo ao tempo e espere o tempo do Senhor. Não aguento mais lavar roupa, fazer comida, eu preciso de alguém para mim. Eu falei, quê? Tu quer uma esposa ou uma empregada doméstica? Porque na cabeça dele, casar era aliviar um pouco o negócio de ter que lavar roupa e fazer comida. Falei, coitado, ele não sabe nada de casamento. Porque o casamento, ele é baseado no amor. Sabia disso? O amor é a base do casamento. Por isso que alguns falam assim, pastor, vou separar, porque o amor acabou. Quem fala assim nunca entendeu o que é amor, não sabe o que é amor. Porque segundo a Bíblia, o amor jamais acaba. O amor tudo crê, tudo suporta. O amor é paciente, é benigno. O amor espera. Então esse amor que o mundo conhece é o amor sentimento. Sentimentos vão e vêm, eles acabam. Mas o amor de Deus é o amor incondicional. O que significa essa palavrinha incondicional? Ele não impõe condição. Ó, se tu é amável, só vou na casa do Leandro se for churrasco. Esse é o amor condicional. Tem condição. Essa é a prova que eu te amo, meu irmão. Cheguei lá, os irmãos estavam, ó, descascando as coisas, tudo lá. Falei, vou tirar uma foto aqui. Amor incondicional, independe de condição. Esse é o amor de Deus. Agora, tem outros tipos de amor, que é o amor que o mundo proporciona. O amor temporário, o amor que acaba. O amor que envolve um sentimento natural. Durante a sua vida inteira, vai ter dias em que você vai estar feliz em servir ao Senhor. Mas tem dias que você não vai estar sentindo nada, absolutamente nada, e às vezes até vontade de desistir, de parar, e olhando para você, achando que você não é capaz de nada, e esse é o dia, às vezes, da luta, o dia mau, que a gente chama. Mas isso não quer dizer que o amor de Deus mudou por você. Lembre-se, o amor está dentro de você. Não tem a ver com o que está acontecendo fora. Então Paulo aqui está mostrando esse amor como um poder, dizendo que as práticas judaicas, o comportamento, e é isso que muita gente ensina, se você é comportadinho, bonitinho, cabelinho penteado, gelzinho, Deus te ama. Mas se você pisar fora da linha, a ira de Deus vai cair, e você vai sofrer as consequências. Tem pregações assim, mas elas não são o evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Não é aquele que faz alguma coisa, é o que crê. Pastor, mas e as batalhas que nós enfrentamos, quer dizer o quê? Consequência de alguma coisa que eu fiz de errado? Todos nós vamos enfrentar o bom combate da 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Essa carta são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Sabe que é interessante você ouvir as últimas palavras de homens de Deus? Porque são o extrato do final da sua vida. É interessante, Paulo morreu pelo Evangelho. Viveu os seus dias pelo Evangelho. Ele edificou no seu tempo mais de 60 igrejas locais, sem carro, sem avião, sem internet.
60 igrejas na sua trajetória. E aqui em 2 Timóteo, narra a sua despedida, o seu ato final. Ele fala para o seu amado filho na fé, Timóteo. Ele encoraja ele preso. Paulo está preso dentro da cadeia escrevendo essa carta. E ele fala, todos me abandonaram. Quando eu fui julgado, não teve ninguém para se levantar em meu favor. Todos foram contra mim. Mas o fulano, o ciclano e o beltrano estão nas igrejas, cuidando das igrejas que nós abrimos. Vem logo para cá, amado Timóteo. Me traz os livros e a capa. Ele faz um pedido. Parece até triste. Um homem que viveu a sua vida para o evangelho, acabar os seus dias numa prisão, sendo decapitado. Parece triste, né? Não parece nada com o evangelho que é pregado hoje. Do carro novo, da mansão, dos milhões na conta bancária. Não parece nada com esse evangelho que é pregado hoje. Mas sabe o que nós estamos lendo aqui hoje? 2000 anos depois? Os ensinos de Paulo. Ele deixou um legado. Ele foi consumido e se deixou ser consumido por o único propósito que vale a pena viver. A transformação. Aquilo que o dinheiro não pode comprar. Sabe o que o dinheiro não pode comprar? Almas para Deus. Até hoje, Paulo está ganhando gente para Jesus. Tem gente que tem experiências lendo as cartas. Tinha um monge chamado Martim Lutero. Ao ler Romanos, carta de Paulo, Deus trouxe revelação, ele causou a reforma protestante. Você percebeu que ele não parou de falar? Até hoje, nós estamos aqui em 2025. O apóstolo Paulo está falando entre nós hoje. Porque quando você decide permitir que Cristo viva através de você, o viver é Cristo. E essas são palavras de Paulo. E o morrer é lucro. Ele morreu por uma causa justa, mas ele também deixou muitos frutos para propagar esse evangelho chegar até nós. Então, quando nós olhamos aqui, as últimas palavras, ele diz assim, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Fala assim comigo, o único combate é o combate da fé. Então a batalha que nós enfrentamos é a batalha da fé, ou crer ou não crer. Porque tudo que não provém de fé, a Bíblia diz que é pecado. Tudo que envolve a vida cristã, que não exige fé, é pecado. Porque é descredibilizar o que a palavra disse. Por isso que para viver a palavra nós precisamos de fé. Combater não carrega o conceito de uma guerra armada por si só, mas de uma competição. Eu sei que a palavra competição não parece ser boa para alguns assuntos, mas aqui cabe. Nós estamos numa carreira. Essas são as últimas palavras de Paulo. Ele fala assim, completei a carreira, guardei a fé, e agora eu vou receber o prêmio. Eu sempre digo aqui e vou repetir hoje. Sabe qual que é o segredo para você permanecer no chamado que Deus te chamou? Não é saber tudo. Não é ter uma eloquência para falar. Não é conhecer a Bíblia todinha. É nunca parar. Agora, quem nunca para, pastor? Porque vai errar? Você pode errar, eu vou errar. Mas isso não é motivo para pararmos. Por isso que Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prosseguindo para as que diante de mim estão, eu sigo. Sigo é não parar, eu vou para o alvo. Que alvo, pastor? O prêmio. Ele está falando de um prêmio. Que prêmio? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um prêmio preparado para aquele que conclui a carreira. Preste atenção, eu não estou falando para aquele que chega primeiro. Nessa corrida, não tem a ver em chegar primeiro ou por último. Se você é mais rápido ou mais devagar. O que vale para receber o prêmio é completar a carreira. Ele não fala que eu cheguei em primeiro lugar, corri bastante, sou o melhor.
Não, ele está falando, combati o bom combate. Que combate é esse? Da fé. Ele creu até o fim. Você sabia que nos dias de hoje tem pessoas que apostam, que estão abandonando a fé? Porque elas falam assim, Jesus falou que ia voltar e até hoje não voltou, eu não vou esperar mais, vou viver minha vida. O que elas fizeram? Deixaram de crer. Elas paralisaram, porque elas deixaram de crer. A fé é o combustível que te leva além. Agora, quando você entende que há uma promessa sobre você, você não para. Porque é um prêmio. Quem vê o fim, não para no meio. Eu louvo a Deus porque a caminhada é difícil, sabia? Nós andamos, o rio desse mundo, ele é contra nós. Então nós estamos num rio contra a maré, contra a correnteza. E tudo está tentando vir contra nós para nos fazermos retroceder. Mas nós prosseguimos a cada dia nessa carreira debaixo da força de Deus. Não é a nossa força. Sabe, eu quero dizer para você hoje, a vitória de Deus para a sua vida não envolve a sua força, envolve a sua fé. Ah, se fosse tão fácil fazer você acreditar nisso, se eu pudesse abrir a sua cabeça e colocar essa palavra dentro da sua cabeça, e você sair praticando ela e ver esse testemunho que o João contou aqui. Pastor, ele teve a batalha. Percebeu a batalha da fé? Espera aí, na minha calculadora, não dá, não fecha. Eu não posso, eu tenho que cumprir os meus compromissos. Imagina se eu falasse para ele, ô João, mesmo que não dê, tira o dízimo primeiro, depois tu paga as tuas contas. Muitos iam me chamar de quê? Inconsequente. O pastor está ensinando as pessoas coisas erradas. Como alguns falam de mim, eu sei que falam. Tem algumas coisas que eu ensino é errado. Se eu falasse isso para ele, eu ia ser apedrejado. Eu já estou acostumado com isso. Mas eu também não vou parar. Essas pedras, elas estão servindo para uma construção. Ele conta um testemunho que para muitos parece simples. Mas a batalha da fé veio aqui. Quando ele decidiu, não importa, eu vou honrar a Deus. Porque eu sei quem é Deus na minha vida. Eu sei onde eu estava e eu sei onde estou. E agora é a hora de colocar a fé em prática. O que aconteceu com ele? Ele viu um milagre. Não daria nem para pagar as contas, muito menos para comprar um pneu para a motorizada dele. Pois ele deu o dízimo, pagou as contas e comprou o pneu da motorizada. O que é isso, pastor? Que milagre é esse? De onde é que saiu esse negócio? A fé. É a fé que move montanhas. Quando você coloca essa fé em prática, o evangelho não é só para achar bonito. O evangelho é para ser praticado. Quando você pratica o evangelho na sua vida, você vai ter os resultados da prática do evangelho. Mas eu sou obrigado a te dizer, quando você decide praticar, você também vai ter resistência. Às vezes muita resistência. Porque a batalha é aqui, ó. A batalha da fé é na mente. Esses dias eu estava conversando com o irmão e eu falei para ele, mano, Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Eu sinto assim fortemente. Deus quer te usar. Ele falou assim, pastor, o senhor fala isso assim, mas eu não consigo crer. Eu falei, como assim? Eu sei quem eu sou, pastor. Eu mal sei falar direito. Eu estou aqui, eu sou crente, mas eu tenho que dizer para o senhor, eu nem leio a Bíblia direito. Talvez essa seja a realidade de algumas pessoas aqui hoje. Mas eu quero dizer, Deus, Ele escolhe as pessoas não pelas suas capacidades. Porque Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Eu vou dizer para você, eu sou a prova viva disso. Eu nunca quis, eu não sou um cara que eu sonhei desde pequenininho ser um pastor. Não. Eu tinha outros planos para a minha vida. Mas eu aprendi que os planos de Deus são maiores do que os meus. E a verdade de Deus, por meio da fé, vai levar você a ter um encontro com o amor de Jesus. E aí você se torna um alvo fácil para o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que nós precisamos entender que esse amor está em nós e que se nós permitirmos que esse amor flua através de nós, porque se ele está em nós, uma coisa é você saber que você é amado. Isso é maravilhoso. Porque a consequência disso
é que você vai expressar através da sua vida o amor de Deus. Eu não quero aqui acusar ninguém, a palavra não é de acusação, é de vida, amém? Mas eu quero dizer para você, você precisa aprender a abrir a sua boca nas oportunidades que Deus te dá. Como pastor, eu tenho muitas agendas. Nesse sábado eu tinha uma agenda de manhã aqui, massa e massa. De noite também foi sopa e massa. E de tarde eu fui numa revelação muito massa. Eu me segurei para não chorar nessa revelação. Porque o casal aproveitou a oportunidade para pregar o evangelho. Sabe um pai que vê um filho fazendo a coisa certa e fica cheio de orgulho, assim? Eu fiquei olhando e falei, aleluia. Qual que eu falo assim? Da minha igreja, esses irmãos aí. Sabe, tem eventos que tu precisa ir para cumprir lá o compromisso, coisa e tal, você vai terminar, vai embora. Eu não queria nem ir embora. Estava lá, fiquei assim, tão maravilhado com o testemunho do evangelho na vida das pessoas. Eu quero dizer para você, você precisa ser boca de Deus no lugar onde você vai. Onde você vai, precisa ter gente sendo salva. Deus quer fazer isso, por quê? Porque você é capaz em Deus. E o diabo quer mostrar para você que você não é capaz. E aí produz limitação, e produz medo, e produz ansiedade. Ouça, eu vou dizer para você hoje, o amor do Senhor está em nós. A Bíblia diz em Romanos 5:5, nova tradução, linguagem de hoje. Essa é a esperança que nos deixa, essa é a esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. É a Bíblia. Essa esperança não nos deixa decepcionados. Sabe por que você se decepciona? Quando você coloca a sua confiança em pessoas. Essa é a fé errada. Você não tem que colocar a sua esperança e expectativa em pessoas. O fulano prometeu que ia fazer isso, o ciclano falou que ia fazer isso. Não. A sua fé e a sua esperança tem que estar num só. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir tudo que prometeu. E ele deixou escrito como um contrato para dizer, eu vou cumprir. Não é assim? Você vai comprar algo agora, você tem que ter um contrato. E esse contrato tem cláusulas que deem responsabilidades de cada parte. E esse contrato ele vai fazer com que a pessoa que fez negócio com você cumpra. E até os contratos não estão sendo cumpridos hoje. É loucura. O meu avô dizia que antigamente o contrato era o fio do bigode. Tirava um fio do bigode, os dois acertavam, vou comprar essa propriedade, os dois botavam o fio do bigode, e está botada, a palavra está dada. Hoje é no papel, no cartório, com advogado, e ainda assim não se cumpre. Mas a palavra é uma prova que a verdade de Deus vai se cumprir na sua vida. E Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, a Bíblia diz. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora, por que, pastor? Eu preciso me comportar, fazer a coisa certa? Não, você só precisa crer, filho. O nosso papel é crer. E se você crer, você permanece. Você está me entendendo? Você não vai investir a sua vida em coisas que você não crê. Então, o segredo de você expressar a sua fé é se posicionando em direção daquilo que você crê. Então, o Evangelho, ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Só que uma coisa que é interessante é que tanto a fé como o amor, elas vêm do coração. O amor não é derramado na nossa cabeça. Se você deixar que a sua cabeça te domine, você vai para o buraco. O amor e a fé brotam do coração. Ah, pastor, mas a Bíblia, os teólogos de plantão podem dizer isso, já vim preparado. Mas a Bíblia diz, pastor, que enganoso é o coração mais que todas as coisas, está escrito. Só tem um problema. Para os meus alunos aí da maturidade, está na dispensação errada. Que dispensação nós estamos? Na sexta, que é a da graça. A quinta foi o quê? A lei. E a sétima e última será o quê? O reino. O coração enganoso era da dispensação passada. Por isso você precisa entender a Bíblia
da forma correta. Enganoso é o coração mais que todas as coisas. O que é isso? É o velho coração. Mas Jesus, quando você aceitou Ele, qual foi a primeira coisa que Ele mudou em você? A canção fala: recebi um novo coração do Pai. Como é que é esse coração? Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E aí o que esse coração produz? Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. E com esse coração novo, o que você faz agora? Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Você entende o que eu estou dizendo? Igreja é família. Sem qualquer falsidade. A canção diz, e é a palavra de Deus. É como você não pode não gostar do seu irmão. Como você pode não amar o seu irmão? Um dia alguém disse para mim: pastor, eu só estou aqui porque eu não me dou bem em nenhum lugar. Só por quê? Mas se fosse por mim, já tinha saído daqui. Eu olhei assim e falei: que um dia você possa deixar de ser infantil e cresça. Que um dia você possa deixar de ser menino e se torne homem de Deus. Que um dia você possa deixar de ser infantil, melindroso, se torne alguém que tem na sua vida as marcas de Jesus. O amor não é um sentimento, eu repito. Amar uns aos outros não envolve amar quem é amável, amar quem é agradável. Não. Pelo contrário. A Bíblia diz: é muito fácil você amar quem é amável. Mas Deus nos chama para amar o problemático, aquele que ninguém quer. Sabe o que é a igreja? É o lugar do povo que ninguém quer. Ninguém quer. Você veio parar aqui porque Deus te quer. Então esse amor, ele vem do coração, por quê? Porque ele é dado por Deus, não é o nosso amor. O meu amor, eu vou dizer para você, é limitado. Com algumas pessoas já tinha saído, a minha paciência é pouca. Sério. O pastor acaba sabendo de tudo, sabia? As pessoas vêm contar, falam. Mas eu decido amar todos. Porque o amor é uma decisão, não é um sentimento. Você não pode amar só quem dá lucro. Você tem que amar quem Deus ama. Essa é a fé. O que é a fé, pastor? É a certeza das coisas que se esperam. Então, primeiro eu amo. E amar é servir. Amar é estender a mão. Amar é se permitir ser usado por Deus para falar o que precisa ser falado. Você entende? Para muitos, amor é concordar com o erro. Não. O erro não deve ser concordado. O erro deve ser corrigido. E se alguém erra e não se arrepende, ele vai ter consequências dos seus erros. Mas para o arrependimento há restauração. Isso que é maravilhoso em Deus. Mas também quem arrepende, muda de vida. Sim ou não? Porque entende que é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Agora, não tem como viver o cristianismo sem ter clareza dessas coisas. Então, o Senhor fala aqui, em Marcos capítulo 11, no versículo 23. O próprio Senhor Jesus está dizendo: porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. O contrário de fé é dúvida também. A dúvida nunca é de Deus, sabia? Ah, pastor, eu preciso tomar uma decisão. Tenho que trocar de emprego, porque eu quero ganhar mais.
Mas eu estou em dúvida. Você já respondeu a pergunta. A dúvida não é de Deus. Eu preciso tomar uma decisão referente à minha vida pessoal, mas eu estou em dúvida. Na dúvida não faça nada. Porque a fé é o quê? A certeza. Abre aí, Hebreus 11, 1. Hebreus 11, versículo 1. Eu creio. Aleluia. Acorda, Espírito Santo. Aí. O irmão estava dormindo lá. Aleluia. Ora, a fé é a fé não é a dúvida. A fé é a certeza. Então, se não há certeza, não é de Deus. Eu vou repetir. Se não há certeza, não vai que é fria. O problema é que nós acreditamos em tudo que os outros falam. Vem alguém falar alguma coisa, depende da pessoa, então você crê. Cuidado. Você precisa ter certeza do que você está fazendo. Você recebe a mensagem do Evangelho e entrega a sua vida para Jesus. A fé é ativada, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Essa é a fé. Agora, o amor está conectado a isso. O amor você não vê, e eu vou dizer para você, você não sente. Porque o amor não é um sentimento, você decide ter. É como o perdão. Quantas pessoas hoje estão escravizadas em doenças, enfermidades, decepções, e eu podia usar aqui todas as enfermidades que são psicossomáticas, ansiedade, depressão, síndrome, por quê? Porque não perdoam. Não perdoam. Não perdoam, acabou, está resolvido. Aí a pessoa acha que vai viver bem sem perdoar. Não, mas eu não sinto vontade de perdoar. Tem coisas que não são sentimentos, são decisões. Os casos mais difíceis que eu enfrentei como pastor para resolver, estavam literalmente envolvidos com falta de perdão. Só que as pessoas vão deixando. Elas tratam tudo, menos a questão do perdão. A fé, o amor, o perdão, eles são um trilho pelo qual Deus nos leva para experimentar o poder dele. Vou te mostrar por quê. A fé que você recebeu para nascer de novo foi para crer em Jesus. E quem Jesus é? Aquele que expressou o amor de Deus para conosco. E depois que você creu, qual que é o próximo passo? Ser cheio do Espírito Santo, é ou não é? E o Espírito vem para você receber o quê? Poder. Mas só esses três só são possíveis se você entender que você foi perdoado. Jesus diz, dos seus pecados eu não me lembro mais. Por quê? Porque eles foram lançados no mar do esquecimento. Hoje é domingo de ceia. É um dia propício para lembrarmos disso. Jesus morreu por nós, sendo ele justo e não pecador. Ele nunca pecou. Nunca. Jesus não peca, ele é Deus. Ele viveu para nos ensinar um estilo de vida, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, o apóstolo Paulo fala sobre ele. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem. Por que, Paulo? Mas nas que não se veem. Ele está dizendo, não atente, não fique atento com as coisas que você vê, mas as que você não vê. Porque as que você vê, elas são temporais. O que é isso temporal? Passageiras. Temporal e passageira é a mesma coisa. As coisas que você vê são passageiras. Vou te dar um exemplo. Esse prédio aqui é passageiro. Essa cadeira que você está sentado é passageira, vai passar. Tudo que é natural e humano nessa terra, material, vai passar. É temporal. E o que ele fala? E as que se não veem, são eternas. Então ele está dizendo, as que são da fé, é que vão permanecer para sempre. O que você não vê, mas que está escrito e é para nós? Que Deus nos ama. Ele não nos ama porque nós fazemos tudo certo.
Ele nos amou antes mesmo, quando nós éramos uma substância sem forma no ventre da nossa mãe. A Bíblia diz que Ele nos amou e nos escolheu. E nos separou. Esse é o amor de Deus. Que nós precisamos ter fé e crer quem nós somos em Deus. Quanto mais você crê nisso, mais você abre o seu coração para receber o que Deus tem para você. Mais o medo e a timidez te deixa para você viver o propósito de Deus. A Bíblia diz que esse também é conhecido como o perfeito amor. E quando você tem uma experiência com o perfeito amor, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16. Eu quero ler até o 19, eu vou encerrar. Primeira João 4, versículo 16, 17, 18 e 19. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, porque no dia do juízo, no dia que virá, mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Você entendeu o que a palavra está dizendo aqui? Segundo Jesus é, nós também somos nesse mundo. Quer dizer que tudo que Jesus fez, nós podemos fazer. Sabe o que Jesus disse? Vocês vão fazer as obras que eu faço. E obras maiores do que essa, vocês farão. Pastor, o que são essas obras maiores? Se a obra de Deus já é poderosa em Cristo Jesus, cegos viam, mortos ressuscitavam. Mas havia uma coisa que não acontecia. Pessoas não viviam eternamente. Quando você prega para alguém hoje, eu sei que obras maiores você pensa que são milagres extraordinários, mas não existe milagre maior que a salvação. Jesus, Ele foi e Ele nos deixou para ser representante dEle. E hoje, quando você faz o que nós fizemos aqui, e pessoas aceitam Jesus de coração, nós estamos dando um presente para elas. A eternidade, ela nunca mais vai morrer. Obras maiores. Essas são obras muito maiores, que um ser humano, visualmente incapaz, pela fé, no amor, manifesta o poder de Deus. Queria que você ficasse de pé no seu lugar, para mim continuar lendo aqui. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. E aí ele fala assim, no amor não existe medo. Eu vou repetir, no amor não existe medo. Por quê, apóstolo João? Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Agora saiba, nós amamos pelo simples fato de Ele ter nos amado primeiro. Porque esse amor não é nosso. Sério, irmãos, o nosso amor natural, ele existe, mas ele tem validade de iogurte. Já viu? Iogurte é uma coisa que dura pouco. Por que validade de iogurte? Até a pessoa está te tratando bem. Quando a pessoa errar com você, acabou. O amor chegou ao fim. Esse é o relacionamento natural humano. Eu não quero ter relacionamento natural humano com ninguém. Porque eu sei que eu vou errar. Essa é a verdade. Todos nós vamos errar. E é nesse dia que nós vamos permanecer ou no amor, ou esse amor é um amor fingido, é um amor falso, que não prevalece, que não permanece. Por isso nós precisamos amar uns aos outros, e hoje é dia de ceia, com o amor de Deus. Alguém falou assim, pastor, o fulano não gosta do senhor. Eu falei, eu conheço. Eu não estou buscando seguidores, adeptos e pessoas apaixonadas por mim. Eu quero pessoas que são apaixonadas por Jesus. Você está aqui por causa de mim, você está perdendo seu tempo. Daqui a um pouco eu vou embora.
Daqui a um pouco Jesus vem me buscar. E aí outro pastor vai vir para cá, se Jesus não tiver voltado, se ele voltar, nós vamos subir junto, aleluia. Você não pode estar ligado a mim. Você tem que estar ligado a Jesus. Esse irmão até falou, credo, pastor. Falou, tanto faz. Falei, tanto faz. Eu não busco pessoas que me amam. Até porque eu não sou uma pessoa muito amável. Porque às vezes o que eu tenho que falar, eu falo. E às vezes ninguém quer ouvir o que precisa ser falado. A palavra de Deus é assim. Mas esse é o verdadeiro amor. O que você acha que um filho que ama um pai faz? Ou melhor, um pai que ama um filho faz? Corrige ele ou deixa ele fazer tudo o que ele quer? Hã? Ai, pastor, eu deixo meu filho fazer tudo o que ele quer. Inconsequente. Inconsequente. Se o seu filho pequeno, está aqui essa princesa aqui, ó. Se tiver uma panela de água quente aqui, e aí você disser, bota a mão ali dentro, você acha que ela não vai botar? Ela vai botar, ela não tem ciência da maldade. E ela vai se machucar. Então, um pai coerente não vai deixar o filho fazer isso. Ele vai proteger. Ele vai guardar. E às vezes vai ser necessário, se a mãe ou o pai estiver longe, vê-la se aproximar da panela, não tem como chegar, ela vai botar a mão e tem uma mochila perto, você vai lançar a mochila nela. Vai pegar e vai derrubar ela para trás. Ela vai cair, pode se machucar um pouquinho, mas você vai salvar a vida dela. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes Deus vai levantar pessoas para falar na sua vida em amor, mas de forma firme. De forma firme. Para quê? Para que as mudanças possam acontecer. Porque Deus ama você. Amém? É importante nós entendermos isso. Semana que vem eu vou continuar falando um pouco sobre isso. Porque ainda tem alguns pontos que eu quero tocar. A fé, ela libera poder através do amor, pelo simples fato de você saber que esse amor não é um amor limitado, mas é um amor incondicional de Deus na sua vida. Quanto mais você crê nisso, menos medo você vai ter. Menos medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Quanto mais você entende que você é amado, mais você tem liberdade. Liberdade para fluir nos dons de Deus, para fluir no que Deus te chamou para fazer. Cada um de nós temos um chamado. Você precisa se encontrar nesse chamado. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser líder, nem todo mundo vai ser anfitrião. Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Qual que é o seu? Ah, pastor, meu chamado é participar do culto. Eu digo para você que não é só isso. Isso é só uma porta aberta para você viver o propósito. Mas existem degraus em que Deus quer te levar para você experimentar o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida, que envolve a igreja, envolve estar na igreja. E hoje eu quero ceiar com base nisso. Os irmãos podem servir a ceia. Se você já é batizado nas águas, né, você já deu a sua confissão pública de fé, você pode ceiar. Pastor, eu sou de outra congregação, estou visitando aqui, sou batizado. Pode ceiar. Nós fazemos parte de uma grande família independente de placa. Nenhuma placa vai subir para o céu, só os crentes. Os cristãos em Deus, aqueles que creem em Jesus e foram salvos pelo sangue de Jesus, lavados e remidos pelo Senhor. Então você pode pegar o cálice se você foi batizado. Pastor, eu não fui batizado ainda, mas eu quero batizar. Agora, semestre que vem, nós vamos ter pelo menos uns 2 batismos aí, de 2 a 3. Vamos ter os nossos encontros com Deus. Então você esteja preparado para participar, para depois participar da ceia do Senhor. Pode pegar o seu pão, o seu cálice, está tudo junto hoje. Glória a Deus. Aleluia. Quem não pegou ainda, levanta a mão. Tem gente lá atrás, aqui no meio, na minha frente, tem um monte de gente que não pegou. Fique com a mão levantada até o irmão trazer para você, que aí depois você abaixa a mão só para nós ter a certeza aqui que todos pegaram. Aleluia, aleluia. Quem não pegou ainda, levante a mão. Ok, todos pegaram? Aleluia, glória a Deus. Amém, olhe para cá um pouquinho, por favor, para nós encerrarmos esse momento. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído pelo seu discípulo chamado Judas, ele começou uma trajetória do cumprimento do propósito de Deus para o que ele veio.
Jesus veio para a terra com um propósito. Jesus é a única criança que nasceu com o propósito de morrer. Por quê? Porque quando ele morresse, a questão da morte ia ficar resolvida. Ele veio para morrer pelos pecados. O salário do pecado é a morte. Então, quando ele morreu, ele resolveu o problema do pecado, automaticamente resolveu o problema da morte. Ninguém morre mais. A eternidade é uma realidade para todos. Pastor, até para quem não está em Jesus? Sim. Calma. Vocês estão na internet que gostam de sentar sarrafo nos outros, calma que eu não terminei. A eternidade é para todos. Só que a eternidade tem dois caminhos. Um, a morte eterna. Outro, a vida eterna. Então aquele que está em Cristo, a Bíblia diz que ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então ele tem um caminho de vida eterna. Jesus diz, eu vim para dar vida e vida em abundância. Mas quem não creu em Cristo, está vivendo a morte eterna. E acha que quando morrer vai tudo acabar. Por isso que as pessoas às vezes chegam ao triste fim de se suicidar. Porque elas acham assim, o suicídio na verdade é uma fuga da dor. A fuga da dor. Eu vou me matar, a dor vai acabar. Se essas pessoas soubessem que não resolve. Porque existe a morte eterna e a vida eterna. A sua eternidade define da sua decisão aqui na terra. Só que Jesus já pagou o preço. Você entendeu que tem gente que está vivendo numa cela com a porta da cadeia aberta. Por isso nós precisamos pregar. Pregar o quê? A mensagem. O mundo foi salvo. A dívida foi paga. Por quê? Jesus foi moído naquela cruz. Por que Jesus teve que ter uma morte tão terrível? Nós passamos aquele filme A Paixão de Cristo, um pedacinho dele nos nossos encontros, na hora do amor de Deus, para mostrar. Cientificamente aquele filme mostra aí 60% só. A história narra que Jesus ele teve a sua barba arrancada com pele e tudo. Quando alguém via ele na cruz, não se via mais pele, porque foi tudo arrancado. Por que foi tão terrível essa morte, pastor? E outra, não fique com pena de Jesus, dizendo, mataram Jesus. Não mataram, ele que se entregou. Ninguém pode matar um Deus. Ninguém mata um Deus. A prova de amor está aí. Não foi os judeus, nem os soldados que mataram Jesus, porque ele fala para o Pai na cruz, para ti eu entrego o meu espírito. Foi ele que se entregou. Ninguém consegue matar um Deus, mas ele mesmo decidiu ir na morte. A primeira vez que eu ouvi essa pregação, meu coração queimou. Como que alguém morre por mim? Como que alguém vai no inferno por mim? Como que não ama esse Deus? Como que não crê nessa verdade? E a verdade é que, há 2000 anos atrás, Deus se fez homem, habitou entre nós, a Bíblia diz, cheio de graça e de verdade. Eles o reputavam por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído. A Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades, completamente moído. Até expelir a última gota de sangue. No final saiu água e sangue, já não é mais sangue. Para que eu e você hoje pudéssemos experimentar da vida eterna somente numa posição de fé. O sangue dele foi derramado na cruz para livrar-nos dos nossos pecados. Então, Paulo escreve o fantástico e maravilhoso Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não entendo por que as pessoas acreditam nas mentiras do diabo, que são condenação, morte, sofrimento, e não acreditam na simplicidade do Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê, que diz que os seus erros não definem quem você é, mas o que Jesus fez na cruz.
Eu não estou aqui condenando os cristãos, tem pastores que pregam e não entendem o que estão pregando. Porque a verdade de Deus é uma só. Cristo morreu pelos meus e pelos seus pecados. E você pode viver livre de toda condenação, de todo medo. O inferno não é mais nosso lugar. E hoje nós estamos aqui fazendo memória de quem? De Jesus. Eu me pergunto, por que Jesus mandou nós trazermos à memória a morte dele? Sabe por quê? Porque a morte dele nos trouxe a vida. O maior privilégio dessa vida é poder pregar essa mensagem. A maior alegria de todo ser humano que serve a Deus é transportar pessoas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu não estou nem aí se gostam de mim ou não. Estou pouco me lixando. Se crê na mensagem, é tudo que precisa. O pregador é só uma mangueira velha. O que importa é a água que sai de dentro. É a água que mata a sede. Eu só sou uma mangueira velha aqui proclamando uma água viva que pode dar vida para quem bebe. E Jesus disse, aquele que bebe da água que eu tenho para dar, nunca mais vai ter sede. E além de não ter sede, vai se tornar uma fonte a jorrar. É por esse evangelho que eu vivo e que eu prego. Toda semana eu venho aqui te falar nenhuma novidade. Eu venho aqui para falar para você que ele morreu e que você não precisa mais se preocupar com condenação. Nós estamos indo morar no céu com ele. E quando nós achar que vai ficar tudo bom, ele é especialista em tornar as coisas ainda melhores. Nós não vamos morar no céu eternamente com ele. O céu vai vir para a terra. Porque nós até queremos morar com Deus, mas mais ele quer morar conosco. E a Bíblia diz que a última cidade que nós vamos viver, está lá na última matéria da maturidade, é a Nova Jerusalém, a cidade que desce do céu. Lá não vai ter morte, não vai ter tristeza. Era uma boa música para nós cantarmos hoje. Não vai ter tristeza e nem dor. É uma cidade que fica além do Rio Azul. Eu queria, você me dá 3 minutinhos a mais aqui? Antes de nós ceiarmos, vamos cantar essa canção? Essa canção ela fala assim: além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor. Tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo enfim. Aleluia, aleluia. Nós te adoramos, amado Rei.
Ansiamos pelo dia em que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Há uma verdade poderosa, que é a tua palavra. Nela nós vivemos, nos movemos e existimos. Estamos crendo que esse dia vai chegar, que nós estamos próximos do dia em que os nossos pés vão sair dessa terra e nós encontraremos com o nosso Rei. E nós viveremos a eternidade para todos sempre. Em nome de Jesus. Erga o seu pão. Fala, esse é o corpo de Cristo, do qual eu faço parte. Eu vivo, me movo e existo para o propósito do corpo de Cristo nessa terra. Eu faço parte da igreja gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio fazer parte desse projeto. Levante o seu cálice. Fala, esse é o sangue da nova, da viva e da eterna aliança, feita em Cristo Jesus. Ao beber desse cálice, eu reafirmo a minha aliança com meu Deus. Eu tenho a certeza que nenhuma condenação há para aqueles que estão nele. E eu estou nele, porque eu fui lavado e remido pelo seu sangue, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice e seja abençoado. Jesus, e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Aleluia. Levante as suas mãos. Quero declarar que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus, esse mês que inicia hoje vai ser o melhor mês da sua vida até aqui. Eu declaro que o Senhor abre portas diante de você, que ninguém pode fechar. Eu declaro favor sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Ele vem com alegria e refrigério. Você vai experimentar o melhor ano da sua vida até aqui. Você vai receber boas notícias.
situações vão ser desvencilhadas, problemas que seriam impossíveis de se resolver, Deus vai resolver para você. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana de vitória, um mês repleto do favor de Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Dê um abraço, pelo menos 3 irmãos, declare sobre ele uma palavra de vida, de fé. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube da Videira de Canoas, quero pedir para você compartilhar essa live, se inscrever no nosso canal e também deixar o seu comentário, o seu like, que nos abençoa muito. Você tem uma semana de vitória, um mês repleto do favor de Deus sobre a sua vida, sua casa e sua família, em o nome de Jesus. Noite ali.